Se você está indignado com os aumentos de impostos, a inflação dos alimentos e dos combustíveis, os gastos desenfreados do governo Lula e da Janja, com a censura, as perseguições e prisões ilegais, a tirania do STF, você já deve ter pensado em ir para a rua, né? Mas quando? Será que vai ter manifestação na sua cidade em 16 de março? Nesse vídeo eu vou falar da polêmica criada em torno desta data e o que eu acho que vai acontecer. A manifestação de 16 de março de 2025 não foi convocada pelo presidente Bolsonaro, nem mesmo pelo pastor Silas Malafaia. Ela já estava agendada para acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, desde o fim de janeiro. Eu vi esse convite para a manifestação na timeline da deputada Carla Zambelli muito antes dela ser cassada, dela ter o mandato cassado ali naquele julgamento controverso. Isso já vinha sendo conversado nas redes sociais fazia muito tempo. Agora, mais recentemente, o presidente Bolsonaro decidiu comunicar aos deputados do partido dele, o PL, para que tentassem concentrar os esforços na manifestação de Copacabana, no Rio de Janeiro. Exatamente por que essa decisão foi tomada não foi divulgado, mas eu imagino que seja para haver uma concentração maior, uma vez que faz quase um ano que nenhuma manifestação é convocada no Brasil. Fato é que quem mora em São Paulo ou em cidades ou estados mais próximos a São Paulo já estava se organizando para ir para São Paulo e até onde eu vejo nas redes sociais não há desmobilização dessa manifestação em São Paulo. E outras cidades do país também estavam começando a se organizar, né, movimentos de ruas, enfim, para que houvesse também manifestação em outras cidades. A questão é que surgiu uma polêmica na direita, uma vez que integrantes do partido do presidente Bolsonaro agora resolveram atacar, alguns integrantes, que fiquem bem claro, resolveram atacar aquelas pessoas que dizem que vão sim para as ruas e não vão em Copacabana. Não vejo como isso possa ser prejudicial para a direita ou para o país, uma vez que há uma indignação geral em relação ao governo Lula e à condução, especialmente da economia no governo Lula. A gente está enfrentando inflação altíssima, preço do café aumentou, do arroz, do feijão, da carne nem se fala, dos ovos, da laranja, né, até das frutas. A gente teve declarações desastradas recentes do presidente Lula, inclusive mandando as pessoas pararem de comer se está caro, o que é um absurdo, mais absurdo ainda com a mulher dele viajando para o exterior toda hora e esbanjando o nosso dinheiro, que não é deles, é do pagador de impostos e é passado para o governo para que seja usado para saúde, educação, segurança pública e não para a Janja ficar comprando sapatos e roupas caras e desfilando no exterior e gastando nosso dinheiro com diárias caríssimas e uma comitiva muito grande, sem necessidade, muito menos para o Lula manter 39 ministérios que não produzem resultado. A gente está vendo aí há 2 anos, né, o dinheiro público indo pelo ralo, mas nenhum resultado surgindo e não adianta dizer que o desemprego está em queda, porque o que está em queda é a forma de lidar com o desemprego feita pelo IBGE do Lula, não pelo IBGE brasileiro. Então, muita coisa errada acontecendo, é natural que o povo queira se manifestar e eu, pessoalmente, acho que ninguém deveria ser impedido de ir para a rua manifestar seu pensamento. Sou a favor da liberdade de manifestação, da liberdade de expressão e nunca mudei a minha defesa desses temas, entre tantos outros que são da pauta e da agenda considerada conservadora no Brasil. Quem acha que dividir a direita pode trazer benefício para alguém, na minha opinião, tem o direito de manifestar o que pensa, mas não pode impedir que as pessoas indignadas com o governo Lula estejam nas ruas no dia 16 de março ou em qualquer outra data que queiram comparecer às ruas, porque isso é o que nós defendemos: liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Dito isso, muitas pessoas me cobrando para que eu chame manifestações em Curitiba, que é a minha cidade. E eu tenho dito o que eu sempre disse: não sou líder de movimento de rua, não acho que deva ser eu quem convoque as manifestações. O que eu tenho dito é: me chama que eu vou. Também não estou na ala de quem se submete aí a imposições de um lado ou de outro do espectro político e acha que eu deva ficar calada. Como diz o ditado, né? Quem cala consente. E eu, assim como milhões de brasileiros, não estamos consentindo com o que o atual desgoverno Lula vem fazendo com o país. Então, se tiver manifestação em Curitiba, estarei na rua. Se tiver em São Paulo e não tiver em Curitiba, estarei em São Paulo, que é mais próximo da minha cidade, e recomendo a quem queira ir para a rua, quem estiver
estiver indignado, que busque saber se há manifestação na sua cidade com aqueles movimentos de rua que sempre convocavam manifestação. E se não houver, mas tiver a vontade de ir para a rua, vá para o local onde sempre acontecem as manifestações de rua no dia e horário marcado. O dia é 16 de março e o horário é aquele em que sempre acontecem as manifestações. Eu sei que no Nordeste e no Rio de Janeiro normalmente é pela manhã, em São Paulo, nas cidades do Sul, normalmente à tarde. Então eu acho que vai haver manifestação sim. Não sou do time que diz não vá para a rua. Acho que deve ir para a rua. Com a indignação que você tiver, há muitas pautas no momento. A minha continua sendo a defesa do Estado de Direito, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, pela anistia dos presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro. Obviamente, essa é uma prioridade número 1 no Brasil, porque tem gente presa sem individualização da conduta, sem a descrição exata do que essas pessoas fizeram, muito menos prova de que elas tenham cometido qualquer crime. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado para a rua. E claro, o preço da carne, do feijão, do combustível, a gente tem que levar nossas indignações, porque se a gente fica calado, como diz o ditado, consente. E como diria também Martin Luther King, e isso é muito bom de lembrar, porque ele é um líder negro americano de décadas atrás, mas que já trazia esse recado muito forte: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Que os bons não se calem diante de tanta coisa errada que a gente vê no país. Dia 16 de março, tendo manifestação, eu vou. E você, vai?